Bem-vindos a mais um vídeo no canal do NEGA e chegou um novo filme do Tomorrowverse para nós. Falamos, claro, da Liga da Justiça, Warworld. Uma história pela qual eu tinha bastante expectativa desde que foi anunciada no ano passado, mas que infelizmente, do meu ponto de vista, aconteceu exatamente o que eu mais temia que acontecesse. O título é grande demais para o que acabamos vendo, vou deixar meus comentários e explicações para o final ainda assim. Antes de começar, quero dizer que venho economizando há um tempo para comprar um novo computador e seguir fazendo vídeos. Existem várias formas de contribuir financeiramente se você quiser para poder me ajudar. Se não for o caso, saiba que um like e um comentário já ajudam muito a combater o algoritmo do YouTube e divulgar este vídeo. Dito isso, vamos revisar brevemente as histórias individuais da Trindade. Sim, eu mantenho que não são tão importantes, mas elas contêm algumas pistas sobre o futuro distante do Tomorrowverse. E algumas curiosidades interessantes também, então prestem bastante atenção. No começo do filme, a Mulher Maravilha chega a uma cidade desolada. Logo, ela passa a ser perseguida pelos pistoleiros locais. E claro, ela se defende antes que a toquem. Durante o conflito, Jonah Hex surge, interessado na visitante e em sua habilidade de combate. Aparentemente existe um problema nessa cidade. Os cidadãos se apoderaram do ouro no banco e por isso existem dois lados. Agora, Hex tentou persuadir a Mulher Maravilha a se juntar à sua causa. Ao presenciar o assassinato de um casal, ela rapidamente resgata uma menina. Ficando do lado dos cidadãos, onde agora conhecemos o Bad Lad, Abram a porta. Aqui acontece o primeiro evento estranho da história. Quando perguntam o nome dessa mulher, ela congela sem saber o que responder. Tudo segue igual e os dois se preparam para saquear suprimentos da vila. Eles se infiltram à noite e Mulher Maravilha derrota Hex facilmente. Além disso, com o laço da verdade, ela descobre que os bandidos sequestraram um trem cheio de nitroglicerina, com a intenção de fazê-lo explodir no momento em que passar ao lado de seus inimigos. Ao voltar à base, ela pede a Badlash que proteja todos. Ela consegue descarrilar essa locomotiva e destruir na explosão aquele ouro pelo qual tanto lutavam. Já não havia motivos para lutar, mas mesmo assim Jonah Hex assassina Badlash, por isso esse desgraçado também quase perdeu a vida a socos. Mulher Maravilha saiu do local e ao atravessar uma cortina de fumaça nós aparecemos em um lugar completamente diferente, Shambhala, o lar de Warlord. Parece que esse mercenário mascarado de morcego foi enviado por Deimos para matar o Senhor da Guerra. Evidentemente, sua missão fracassa, por isso ele acaba se tornando escravo desse povo. Mesmo assim, o morcego trocou sua liberdade por revelar onde Deimos estava. Como não confiavam nele, tiveram que levá-lo na aventura. Aqui também ocorre algo estranho com Batman, quando perguntam a ele de onde você diz que é Mercedes. Isso! O mesmo ocorre com a Mulher Maravilha na história anterior. No entanto, todos continuam como se nada tivesse acontecido, embora no caminho façam referência a alguns personagens que nós conhecemos de outra realidade. Vi um bobo assassinar seu próprio rei, homens de gelo que roubam dos pobres e mulheres felinas que manipulam os justos. Ninguém pode detê-los. Os perigos no caminho eram constantes. Batman chegou até a salvar a vida de Warlord, mas a tribo ia diminuindo em número pouco a pouco. Ao chegar à ilha de Deimos, algo ainda mais estranho ocorre. Com uma, digamos, visão de um homem idoso que aparece diante de Bruce, reconhecendo-o por quem ele realmente é. É você, é você. E agora, se vocês não têm ideia de quem é esse velho e o que significa o aparecimento dele? Se vocês acompanham meu canal, viram quando o elenco de dublagem desse filme foi confirmado? Falei que alguns personagens eram apenas figurantes, mas um deles me chamava muito a atenção. Velho, o dublador dele seria Matt Bomer, que também fez o Flash, Barry Allen, no Tomorrowverse. Era estranho ver o nome dele ligado a velho, e não ao Flash. Mencionamos uma teoria sobre o significado disso e acertamos. Esse personagem é uma versão envelhecida do Flash, talvez prestes a morrer, talvez preso no futuro por algum motivo. Ainda não tenho certeza, mas por enquanto prefiro a primeira opção, pois isso me lembra muito aqui. Agora vamos continuar. A morte continuava rondando os guerreiros, e até mesmo Maria Romanova foi uma das vítimas que ficaram pelo caminho. Machiste também faleceu assim que chegou ao castelo, então o Warlord por um momento acreditou que tudo tinha sido em vão. Esse mercenário achou um jeito de driblar essa magia.
Eu não sabia como, mas ele tinha uma habilidade natural de observar e deduzir. Em certo momento, ambos ficaram presos. Bruce tentou se libertar para salvar os dois, mas confiar no mercenário foi o último erro do Senhor da Guerra. Dentro da Câmara do Tesouro estava presa Maria Romanova, que de alguma forma conseguiu sobreviver à sua queda. O que mais chamou a atenção de Bruce foi a outra prisioneira, que dizia não saber quem eram nem por que estava ali. Deimos revelou que trazer Warlord à ilha para matá-lo sempre foi parte do plano. O feiticeiro ordenou ao seu mercenário que matasse as mulheres e por algum motivo ele se recusou. Antes de levar um tiro, ele foi salvo por Warlord, que na verdade não morreu. Deimos usou sua magia mais forte, mas a prisioneira misteriosa conseguiu enfrentar a serpente gigante. No fim, o próprio Warlord derrotou seu inimigo, mas não conseguiu matá-lo antes que escapasse. A prisioneira, claramente a Mulher Maravilha, sabia que precisava seguir em frente mesmo sem saber o destino, assim como Bruce. Um portal se abriu e ao atravessá-lo caímos em um ambiente preto e branco, onde conhecemos o agente King Faraday e o agente Clark Kent investigando o suposto pouso de seres extraterrestres. Eles vão a uma lanchonete, onde Wayne protege testemunhas que dizem ter visto algo cair do céu. Não tem muita importância na história. Entre as testemunhas estão Lana Lang e seu marido, provavelmente Pete Ross, gerente de plantão na lanchonete. Também temos Snapper Carr, o primeiro ajudante na história da Liga da Justiça e membro honorário da equipe. Por ter, sem perceber, ajudado na derrota do próprio Starro, o Conquistador, nos quadrinhos também tem esse sujeito, que se chama Burroughs Kingsbury Kerouac. Esse nome é falso e, na verdade, faz referência à Geração Beat, um movimento literário que começou lá nos anos 40. Isso não acrescenta ao filme, mas deixo como curiosidade caso esse sujeito tenha te parecido estranho. Enfim, as pessoas estavam assustadas, falavam de um objeto voador, luzes estranhas, gritos e pegadas não humanas. Nas proximidades da zona de impacto, alguns até afirmavam ter visto um extraterrestre. A principal testemunha é Diana Prince, que aparenta estar em choque após o ocorrido. As pessoas começam a ficar agitadas aos poucos, dizendo que o alienígena pode estar nesta mesma cafeteria. E o mais estranho é que o agente Kent começa a ouvir música de uma jukebox que estava desligada. Clark respira fundo e é abordado por Prince e Wayne, que afirmam também ter ouvido a música. Ao se tocarem, compartilham visões cujo significado desconhecem. Esses três assustaram acidentalmente as outras pessoas. Agora ouvia-se música vindo de um carro e uma briga havia começado. O agente empurrou o cara para o outro lado do local. Eu não sabia como ele tinha feito isso, mas esse acidente revelou que esse sujeito não era humano. Na verdade, nenhum deles era. Diana tinha uma força que eu não conhecia. Com o oficial Wayne era diferente, mas sua habilidade de combate era muito eficaz. Com mais naves extraterrestres caindo, os três decidiram fugir se perguntando o que estava acontecendo. No caos, Wayne bolou-lhe um plano para ganhar tempo. Nem sabe como pensou tão rápido, mas o importante é que deu certo. Eles alcançaram a nave avistada pelas testemunhas. Não se sabe como, mas eles atravessaram e chegaram a uma câmara com um marciano verde. Faraday o seguiu até aqui e dizia que esse extraterrestre liderava os outros alienígenas. Ele pressionou Kent a matá-lo junto com Wayne e Diana, mas Kent suspeitou de algo. Como resultado, ele levou um tiro sem ferimentos, Faraday caiu e o marciano acordou, mudando tudo ao redor. O extraterrestre era o próprio John Jones. Ao que parece, esses três estavam presos em uma ilusão há sabe-se lá quanto tempo. Não foi só um sonho, eles eram reais, como King Faraday. Nenhum dos três recuperou a memória. Caçador de Marte não lhes pareceu familiar nem nada do tipo, mas eles sabiam que precisavam libertá-lo. John diz que foi obrigado a criar as ilusões em que ficaram presos por meses. E não só eles, mas muitas outras pessoas que tinham sido levadas para esse mundo de guerra. Fui obrigado a criar realidades, parte ilusão, parte tecnologia, para extrair emoções negativas das pobres almas presas aqui. Após muito esforço, ele achou um jeito de guiá-los até ele. Durante as explicações, Lobo surgiu, derrotou todos rapidamente e levou o Caçador de Marte. Só os três despertaram em uma câmara cheia de clones. Pessoas roubadas há séculos, vindas de muitos mundos e até de realidades diversas. Nenhum deles conseguia se lembrar ainda de quem realmente eram, mas encontrar seus uniformes fez com que sentissem algo familiar, como se fossem parte de uma equipe. Talvez a mais próxima de recuperar sua memória tenha sido a Mulher Maravilha, e sabemos disso graças a este diálogo, um pouco estranho.
Não sei por que não vi isso antes. Isso indica que essa Mulher Maravilha pode não ser da Terra 1 e sim a versão já conhecida do filme, Sociedade da Justiça Segunda Guerra Mundial. Ela faz uma referência à idade do Clark, dizendo que ele é muito jovem, diferente do Superman que ela lembra. Isso ocorre porque, atualmente, o kryptoniano da Terra 2 que se destacou na Segunda Guerra Mundial provavelmente estará mais velho quando o virmos novamente. E sim, será uma referência clara ao Superman da Terra 2 nos quadrinhos? Como já vínhamos dizendo há muito tempo, com as teorias da crise, Caçador de Marte foi levado até Mongul, o comandante dessa poderosa arma. Ao que parece, esse vilão procurou, entre diferentes realidades, uma suposta chave para tornar seu mundo de guerra ainda mais poderoso. Ai meu Deus, essa história de novo. No entanto, ele não teve a sorte de encontrar marcianos verdes nessas outras terras. No caso de John, o último de sua espécie, ele não tinha nada. Lobo resolveu soltar Caçador de Marte e distrair seu chefe, ganhando tempo até a chegada da Trindade. Eu te ordenei que os matasse. Achei que você tinha dito para libertá-los. Traição, sim. A batalha final começou. Caçador de Marte neutralizou Mongul com a ajuda de um marciano branco. Além disso, ele menciona a lenda da chave escondida pelos Largas, criadores do mundo de guerra. Não era um objeto físico, mas metade da chave estava no DNA dos marcianos verdes e a outra metade no dos brancos. John, você está fazendo o que deve ser feito, Superman? Ativou a autodestruição. Parecia que todos estavam condenados, certo? Sem saída, um misterioso brilho surge diante da Trindade. Era a própria Harbinger e, sem muitas explicações, transportou os heróis para um lugar seguro antes do fim do mundo de guerra. Um punhado de vidas em um único planeta. Isso não é nada comparado com a crise que está por vir. A aniquilação absoluta de tudo em todos os lugares. Opinião e explicações mantidas, como disse antes. O filme decepciona com o título Não é um filme da Liga da Justiça. E o mundo de guerra e Mongul realmente não servem de muita coisa na história. O Tomorrowverse segue acelerado, como percebemos desde Lanterna Verde, Tema o Meu Poder. Antes que digam, James Gunn já mandou acabar com esse universo e blá blá blá. Não, os sinais da crise já estavam aqui anos antes dele assumir o universo estendido da Detective Comics. Então, isso não tem nada a ver com isso por enquanto. Mas onde eu estava mesmo? Além dos saltos apressados, ainda inserem pistas e referências que muitos não percebem ao ver os filmes. Como no caso de Snapper Car e a visão do velho no lago. Questões que realmente me dão material para continuar fazendo vídeos, mas para quem não está tão por dentro desses assuntos de super-heróis, isso pode acabar fazendo a pessoa perder o interesse. Se ninguém explicar para eles o que diabos essas coisas significam, a Detective Comics ainda não está explicando muito nesses filmes. Fiquei feliz com o surgimento da Harbinger, mas sua estreia poderia ter sido mais impactante. Se não tivessem confirmado poucos dias antes da estreia que a crise seria a próxima aventura no Tomorrowverse. Mas enfim, agora não tem mais o que fazer. Sendo honesto com vocês, eu não gostei do filme. Talvez porque eu tinha mais expectativas, talvez porque eu esperava ver a Liga da Justiça em um filme que leva o nome de Liga da Justiça. Talvez pelo desperdício do Mongul e do mundo de guerra, ou porque as histórias individuais no fim parecem inúteis. Porque tudo vira anúncio para a crise nas infinitas terras, nada além disso. Sinto que é um filme que você não sentiria falta de assistir uma segunda vez porque aquela aparição da Harbinger acaba sendo a única coisa que importa. Enfim, o que posso dizer é que a história me deixou com bastante dúvidas e algum material para fazer um vídeo mais explicativo sobre certas situações e personagens. Inclusive, há diálogos que me fazem pensar que só o Superman e o Batman são os únicos que conhecemos do Tomorrowverse. Ou seja, assim como a Mulher Maravilha, provavelmente o Lobo e o Caçador de Marte também são de realidades diferentes. O quê? Para não deixar o vídeo mais longo, vamos encerrar por aqui. Não vá embora ainda? Amanhã talvez já tenha vídeo explicando quem são os Largas, o que é isso, e essa visão com a Mulher Maravilha. Por que o Caçador de Marte e o Lobo são diferentes dos que conhecemos? Quem é a Harbinger? Estou economizando para um novo computador, essencial para seguir com os vídeos. Existem várias formas de apoiar financeiramente. Deixar um like e comentar é de graça e me ajuda muito. Ative as notificações. No sábado devo fazer uma live no canal para conversarmos com spoilers sobre o filme e talvez responder dúvidas que ficaram.
Não se esqueça de compartilhar sua opinião nos comentários. E por enquanto não tenho mais nada a dizer. Muito obrigado por terem passado por aqui, pessoal. Sou Alex, para o canal NEGAICO. Até breve.